Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero, neste momento, começar um vídeo e contar um pouco da trajetória do meu ministério. Começando rapidinho, dar um respaldo a respeito da minha vida na presença de Deus desde que eu nasci. Eu sou um mineiro, moro em São Paulo, só que eu sou mineiro. Eu nasci no ano de 1954. Eu já completei 70 anos. Eu estou vivo pela misericórdia e a bondade de Deus. Essa pessoa que você está vendo aqui, eu tenho até a cara assim um pouco de matuto, né? Eu fui criado na roça. Eu nasci na região de Muriaé, Minas Gerais. Não foi na cidade de Muriaé, eu nasci no município de Muriaé, num arraial, eu chamo de arraial, um distrito chamado São Fernando. E não nasci ainda, ó para você ver, não nasci ainda dentro do arraial de São Fernando. Eu nasci numa casa de sapé, na roça. O meu pai trabalhava na roça. Meu pai, ele chegava nos fazendeiros, ele não tinha terreno próprio, ele não tinha casa própria. Ele chegava nos fazendeiros, sitiantes, aquele no caso era fazendeiro, e ele pedia, ele chamava assim, eu vou pedir colocação no trabalho lá. E ele combinava com o dono da terra, ele escolhia para ele onde tinha plantação, lugar de fazer plantação de arroz, plantação de feijão, plantação de milho, e aí por diante. E aí o fazendeiro falava para o meu pai, olha, é o seguinte, não tem casa, você vai ter que fazer um rancho aí para você. E o fazendeiro chamava de rancho. Mas, na verdade, o meu pai era muito inteligente. Ele fazia uma casa chamado taipa, ou a gente chamava também lá em Minas, e chama de pau a pique. Aquelas madeiras colocadas e lavrava uma ponta da madeira, a outra, furava um buraco embaixo com o trado, antigamente não usava maquita nem nada, então ele furava com um trado e ele fincava, colocava a madeira encaixada embaixo e em cima na trave, e depois ele vinha com bambu especial, e ele amarrava o bambu. E às vezes ele não usava nem arame, o arame ele ia apodrecer. Parece incrível, ele usava um cipó especial, que depois que colocava o barro naquele cipó, ele não saía de jeito nenhum. E ele colocava, então, ele amassava o barro, depois que tivesse tudo pronto, aquela gaiola lá, e ele rebocava aquela gaiola de madeira e bambu rachado, e de repente, imediatamente, estava pronta uma casa. Rebocava ela e minha mãe já usava o material por dentro para fazer o piso ficar legal. Passava, ao invés de passar cal, passava barro branco, e lá onde tinha barros brancos, passava na parede para clarear a casa. E a casa ficava bonita e coberta de sapé. Eu nasci numa casa dessa no ano de 1954. Depois dali, meu pai morou em outros terrenos também, depois de 1954. Eu fui criado muito simples, meu pai era muito trabalhador.
Eu lembro muito bem que depois que eu cresci, para não ficar falando muito, eu estudei dentro do Arraial de São Fernando por um tempo. Eu entrei na escola já um pouco tarde, porque eles não importavam muito por morar na roça, não se importava. Teve que uma professora ir lá na casa e dizer para minha mãe: olha, eu vim aqui para matricular seu filho. Uma professora amável, uma diretora lá do grupo, vinha para colocar seu filho na escola. Eu já estava com 7 anos e meio, já no princípio de fevereiro que eu fiz, acabei de fazer 7 anos e um mês, aproximadamente, para 8 anos. Já até, me parece que até era 8 anos, se eu não me engano. E eu entrei na escola, estudei quinta série, estudei até quinta série. Depois eu fiz muito curso, porque eu sou pastor evangélico hoje, mas Deus sabe o que faz. Aí nós fomos morar, depois disso aí, num sítio que era de um parente nosso, que era irmã do meu pai, a tia Terezinha, e nós fomos morar no sítio deles lá. Lá nós trabalhamos muito, não ganhava muito, mas trabalhava muito. Lá fazia rapadura, moecana, levantava às 3 horas da manhã, comia lá um pratão de mingau e 3h30 nós já estávamos no engenho, puxado a cavalo ou boi, para fazer a moagem de cana. E naquela época nós estávamos estudando. A gente ia para um outro arraial, que era mais próximo, chamado Boa Família, que era também distrito de Muriaé, até hoje ainda é distrito. E nós íamos estudar ali, juntamente com os primos, a gente ia estudar naquela cidade, naquele arraial. E a gente ia para lá e eles já davam a recomendação: volta porque vocês vão trabalhar na cana, guardar a cana que está chegando para ser moída no outro dia, e também juntar o bagaço quando estava sol quente, juntar o bagaço da cana que ficava espalhado na vargem para secar, para dar lenha, para ajudar a lenha, para não gastar muita lenha. Era uma situação. Na época de plantação era a mesma coisa, trabalhava muito, mas ganhar muito a gente não ganhava. E Deus operou, e quando chegou, eu completei 18 anos de idade, eu falei para meu pai, na verdade foi 19 anos de idade, eu falei para meu pai: eu não vou ficar mais aqui na roça. Saí, fui para o estado do Rio de Janeiro, empreguei numa cidade chamada Volta Redonda, que é aqui no sul do Rio de Janeiro, na Siderúrgica Nacional. Mas eu tive falta de sorte, fiquei doente. Aí essa doença me atacou muito e eu estava quase morrendo, tive que ir embora. Encostei no INSS por um tempo que eu já trabalhava e fui procurar solução para aquela doença. Chegava a cair 10 vezes, 11 vezes por dia, com o médico chamava de epilepsia, mas eu via que era um espírito maligno que perturbava, querendo destruir a minha vida antes que eu pudesse sobreviver, porque o inimigo ataca aqueles que são escolhidos de Deus. Eu quero dar uma série de testemunhos do meu ministério, da minha vida. Então, amigos, eu quero falar mais uma coisa ainda. E ali eu comecei a procurar solução, mas eu procurava em lugar errado. Em vez de procurar solução na Igreja de Cristo, eu procurava em religiões que não podia resolver meu problema. E não tinha solução o meu problema. Médico não dava solução. E eu estava cada dia sofrendo mais. Eu via que ia morrer. Eu já tinha voltado, saído do sul do Rio de Janeiro, já tinha voltado para Minas novamente. E ainda tinha que enfrentar o trabalho mesmo doente, caía no meio do milharal, caía no meio do canavial. Era uma situação muito difícil, eu já tinha vencido os estudos, eu já estava com 19, 20 anos, aproximando, eu estava com mais de 23 anos de idade. Eu fui para a casa de Deus, fui para a Igreja de Cristo, fui convidado por uma família maravilhosa para uma igreja abençoada de Deus, e ali eu recebi a cura divina,
O pastor que fez a oração para mim chama-se Paulo Roberto de Almeida e Marcos Reis de Moraes. Esses homens de Deus oraram para mim e Deus me curou da enfermidade. Tive uma mocidade muito abençoada. Eu tinha colegas e irmãos amados que participavam da mocidade da igreja do Evangelho Quadrangular, naquela cidade eu converti a Cristo numa cidade chamada Cataguases. Nós já tínhamos mudado para essa cidade. O tempo é muito curto para contar tudo, mas isso é o começo de uma história que eu estou contando para vocês. Eu fui curado por Jesus Cristo. Para completar para vocês, Deus tem sido comigo em todo momento. Em 1976, 75 para 76, eu fui batizado nas águas. Eu fui batizado em dezembro de 1975, batizei em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fui batizado. E eu, quando foi em 1976, fiz os cursos e entrei como missionário, obreiro credenciado. Fui credenciado como missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Auxiliei por um tempo, por 1 ano e meio, mais ou menos. Quando foi em final de 1977, eu fui assumir a minha primeira igreja. Assumi uma igreja lá na cidade chamada São João Nepomuceno, uma cidade que fica a 70 quilômetros de Juiz de Fora. Quando eu assumi aquela igreja, eu vou contar melhor para vocês no próximo vídeo que eu quero fazer ainda, quem sabe esta semana, para vocês saberem a trajetória do meu ministério. Deus escolheu, Deus não permitiu morrer. Eu quero falar para você, quando Deus tem um plano para a sua vida, a nossa vida, Ele não permite a morte atacar a nossa vida. Ele dá vitória para nós. O Senhor deu vitória, deu cura divina, libertação. E aí eu vou contar vários testemunhos de milagres grandiosos que Deus fez na minha vida. Por isso, nesta noite, nesta manhã, Deus tem um plano também para você. Você não deve abandonar as coisas de Deus. Busque ao Senhor para que Deus possa te abençoar. No próximo vídeo nós vamos continuar contando sobre o testemunho do ministério. Muito obrigado, Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo vídeo e o nosso testemunho vai continuar. Inscreva no nosso canal, meus amigos. Coloque o seu joinha para que esse canal possa ir para frente. Se você deseja contribuir em favor desse ministério, olha aí nas notificações, aí você aperta aí onde tem uma palavra mais, que fica debaixo aí do comentário, tem uma palavra escrito mais. Aí você aperta, você vai achar o número do Pix. Se você quiser ajudar esse nosso, como diz, esse nosso ministério. Nós temos o Ministério Atos. Nós estamos tocando esse ministério chamado Ministério Atos. Se você quiser ajudar, manda o seu Pix, o valor que você quiser, seja R$1, seja R$2, seja R$5, qualquer valor. Não há problema. Mas se você também não quiser mandar, não há problema nenhum. Você pode, com certeza, você pode ver o nosso vídeo da mesma forma. Ninguém paga nada por isso. Mas se você quiser dar uma ajuda, o nosso ministério, para que nós possamos fazer algum estúdio, para que nós possamos evangelizar na rua, nós agradecemos de coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo vídeo. Deus abençoe.